Glória a Deus, meu povo, shalom, shalom. Mais uma vez entrando para a nossa live da semana, na verdade das semanas do Apostólico e Profético, e hoje estaremos com o apóstolo Gelson Becker para falar sobre ativação profética. Então, vou dar alguns minutinhos aqui, 2, 3, 4 minutinhos para que os pioneiros entrem. Logo já vamos receber o apóstolo Gelson Becker para que não haja perda de tempo. Enquanto isso, eu já vou deixando aqui o nosso cronograma, viu? Segunda-feira passada nós começamos com o apóstolo José Maurício falando sobre apostólico e profético. Na terça-feira passada nós tivemos aqui o apóstolo Léo, o apóstolo Leonildo, e nós falamos sobre a relevância também do apostólico e profético. Na quarta-feira, ontem, recebemos o apóstolo Coraiola, falamos aqui de atos proféticos. Hoje, quinta-feira, estamos com o apóstolo Gelson Becker e nós vamos estar falando sobre ativação profética, viu? Agora, veja bem, amanhã e sábado, ou seja, sexta e sábado, vamos ter live às 17 horas também. E vamos falar sobre Lei dos Avisos e Sinais, amanhã, com o apóstolo Joseir Garrido. O que é a Lei dos Avisos e Sinais? O mundo espiritual fala conosco o tempo inteiro através de sinais. Vocês vão aprender isso amanhã com o apóstolo Joseir Garrido. E no sábado, com o apóstolo Marcos Paulo, nós vamos falar sobre removendo os tijolos da religiosidade para construir os alicerces apostólicos. Olha como é que essa semana está tremenda, gente. Agora, prestem mais atenção ainda e anotem na agenda de vocês, semana que vem vai ser pauleira, gente. Semana que vem nós vamos ter, na segunda-feira, o apóstolo Henrique Smith, e nós vamos falar de escatologia apostólica. Vocês vão descobrir sobre a grande tribulação, vocês vão descobrir coisas que vocês nem imaginam que se prega e é heresia. Vocês vão descobrir que a escatologia deve trazer paz e alegria e não medo. Na segunda-feira. Na terça-feira que vem, nós vamos voltar a receber o apóstolo Coraiola para falar de ministério dos anjos na batalha espiritual. Deixa eu só aqui dar um alô para o apóstolo Gelson, dizer que eu já entrei. Bom, então nós vamos receber novamente na quarta-feira o apóstolo Coraiola para falar, na terça, o apóstolo Coraiola para falar de ministério dos anjos na batalha espiritual. Quarta que vem nós vamos receber o apóstolo Éder Gregório para falar sobre o espírito de Jezabel nos 5 ministérios. Semana que vem. Na quinta que vem nós vamos receber Jorginho de Xerém. Gente, Jorginho de Xerém é do meio pentecostal da antiga, vocês já ouviram falar, e ele vai falar conosco sobre o dom de profecia dentro da igreja. Ele tem muita autoridade para falar sobre isso, o profetizar dentro da igreja. Então vai ser tremendo também com Jorginho de Xerém. E finalizamos na sexta que vem com o apóstolo Célio Cruz. O apóstolo Célio Cruz é do ministério Fire and Glory, do Fogo e Glória, em Orlando, Flórida. Então nós já estamos terminando essa semana com poderosos apóstolos falando. Semana que vem, mais uma geração apostólica poderosíssima. Já estamos com a agenda da semana que vem fechada. E já estou preparando para outra semana. Gente, vocês não têm ideia do que eu estou orando aqui. Estou orando e me preparando para nós termos live, se Deus permitir, com a apóstola Valnice, com o Luiz Hermínio, com gente de alto nível no Ministério Apostólico, com o Bispo Rodovalho, porque a unção, ela precisa ser transferida e compartilhada. Então, vamos orando juntos aí, e vocês precisam estar conosco. Tá? Enquanto isso, eu estou aqui aguardando a chegada do apóstolo Gelson, viu?
Outra coisa, gente, essa live aqui também vai ter brinde. Eu vou dar um brinde especial para vocês, mais um presente, mas para isso vocês precisam assistir a live toda. E importante que vocês tirem um print da tela da live, me mandem no WhatsApp, no meu WhatsApp, dizendo que assistiram. Ah, apóstolo, eu não sei qual é o teu WhatsApp. É só olhar a minha descrição aqui em cima, gente. É só olhar a descrição. Na bio vai ter o meu WhatsApp, vai ter um link lá. Você clica no link, vai ter um botão para você abrir o meu WhatsApp. Então toda live que nós estamos tendo, está tendo brinde aí. Eu estou abençoando vocês, viu? Oremos, né, para o apóstolo Gelson chegar logo, para a gente aproveitar esse tempo aí, que as palavras dele são palavras muito preciosas e cada minuto que passa para nós aqui é uma pérola perdida. Então estamos aguardando aqui. Enquanto isso, eu vou saudando vocês, né? Não sei se o apóstolo Gelson já está por aí. Se ele tiver, apóstolo Dantas está assistindo, dá uma cutucada no apóstolo Gelson aí, vê se está tendo alguma dificuldade aí pelo Instagram, chama ele. Enquanto isso, eu vou saudando todo mundo aqui. Vamos ver quem chegou aqui, gente. Deixa eu ver aqui quem está conosco. Marcos Paulo, Solange, apóstolo Dantas, Miss Marques, Marivaldo, pastor Naldo, Odair Alves, Diana, exorcista de Cristo, Diana, Eliana, Liliane, Aguiar, Marivaldo. Sei que a galera do Ministério Apostólico, MAPAF é Ministério Apostólico Palavra de Fé, será isso? Tá todo mundo aí, né? Apóstolo Adelson, irmão Adelson, Norma, apóstola Fabiana, Sérgio, Tiago Pitinini, apóstolo Tiago, pastor Tiago Jacovassi, N, Clara, Igreja Batista, bastante gente, o Rogério Hipólito, pastor Rogério, profeta, Lilian, Jorge Marcelo. Gente, tem muita gente chegando aí. Live vai ser tremenda hoje. Pastor Beto, Rejane, Liliane, Ministério Apostólico Avivamento da Fé. Agora está explicado, é isso mesmo. Enquanto isso aqui, guardando, gente, a chegada do nosso querido apóstolo Gelson Becker, tá? Já deve estar entrando. Lembrando então mais uma vez, gente, todos os dias tem live com grandes apóstolos, com grandes profetas. Outra coisa, todas as lives que nós já tivemos estão salvas no YouTube. Como é que você acessa? Aqui em cima, na minha descrição do Instagram, ministerioricardoribeiro.com.br. Basta clicar lá e você vai ter acesso a todas as lives. O apóstolo Gelson já chegou, já vou abrir para ele. Então, gente, clicando aí na minha descrição, ministerioricardoribeiro.com.br, você vai ver a live que nós tivemos com o apóstolo Léo, com o apóstolo Coraiola, tivemos com o apóstolo José Maurício, tantos outros. Vou salvar também a live de hoje com o apóstolo Gelson. Tá tudo acumulado, tá, gente? Para vocês não perderem a oportunidade. Estão me dizendo aqui para convidar a apóstola Neuza Tioca, Wagner Bruck, Francisco Firmino. Muita gente para convidar, né, gente? Mas vamos pro de hoje. Já passaram 10 minutos, eu tenho 50 minutos para a gente receber aí através do apóstolo Gelson. Então eu já vou aqui convidar o apóstolo Gelson e assim que ele entrar, nós vamos começar a conversar sobre o tema de hoje, que é ativação profética. Shalom, shalom, meu irmão. Shalom, como é que vocês estão? Shalom, Uvrahá. Graça e paz, todos apaixonados, somente sedentos por Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Você está falando dentro do carro, que bênção, hein? Eu estou no estacionamento do Habib's, dentro do carro, na cidade de Recife, esperando... Ó, tá chegando a vitória das crianças ali, ó. Ó o Labassuri Anderrá. Ó o mistério de... Ah, não, esse é do vizinho. Alarme falso. Esse foi do vizinho, eu vi ela trazendo. Mas vamos conversando aqui, apóstolo. Como é que vocês estão? Como é que está o Rio de Janeiro?
estamos seguindo, orando e intercedendo com toda a nossa equipe, com os pastores da nossa rede de mobilização missionária e com os alunos da Escola de Ativação Profética. E sexta-feira, semana passada, tivemos um tempo de oração, de intercessão pelo Brasil, em especial um dos nossos pastores, pastoras da equipe é aí de Niterói, São Gonçalo, né? Então tivemos um tempo importante de oração pelo Rio. Eu fiquei feliz que essa semana Deus já se manifestou com essa intervenção, com tudo que está acontecendo no mundo jurídico, político e, inevitavelmente, um reflexo do mundo espiritual. Afirmativo, afirmativo. Nós estamos em Teresópolis, não sei se você já esteve aqui em Teresópolis. Região serrana. Nós temos uma igreja filiada em Petrópolis, Pastor Marcos, mas eu já passei por aí sim. Bem pertinho, e a Teresópolis é um lugar, é uma torre de oração. Aqui nós oramos, nós temos vários profetas que vêm aqui para estar orando pela cidade, pelo estado, pelo Brasil. Acredito que em breve, apóstolo, nós vamos fazer eu vou organizar um grande movimento apostólico aqui para nós ministrarmos para pastores e apóstolos, e vou estar te convidando para, havendo possibilidade, corroborar comigo nessa unção. Mas, apóstolo, para nós não perdermos... Tu sabe que essa tua região é uma região de portal, de chave muito importante para o Brasil. Que muitos dos demônios que operam na política brasileira hoje entraram pela região serrana do Rio de Janeiro, na época que Dom Pedro II saía do calor fluminense, subia a serra para amenizar a temperatura, né? E muita coisa foi assinada aí. Eu lembro-me da Operação Cavalos e Cavaleiros, 40 dias de jejum e oração. O Léo tomou a iniciativa de mobilizar isso. Logo na sequência, o Roberto Jefferson confessou o mensalão. E é tudo aí nessa tua região, inclusive aquele museu do Brasil Império, onde tem as manifestações paranormais, né, metafísica de demônios e coisas esquisitas na tua vizinhança aí. Olha aí, olha aí. Então eu sei que é muito importante o que Deus botou no teu coração de estarmos nesse território, nesse vértice de energia, de corredor demoníaco das trevas, levantando altares de adoração, de intercessão e impartindo uma unção para que esse processo de amadurecimento do apostólico profético se acelere no Brasil. E aí é um ponto-chave que vai ecoar e refletir na nação inteira. E aqui Teresópolis é bem pertinho, eu moro bem pertinho, né, do ladinho de Petrópolis. Aqui, eu vi. São Pedro, ele tinha a sua esposa, que era a Imperatriz Teresa, e foi um casamento que fizeram à distância, mandaram uma foto bonita dela pintada. Na época ele se apaixonou, aceitou fazer o casamento com ela. Quando ela chegou, ela era feia, né? É que o artista da pintura era muito bom. Era Photoshop daquela época, né? E ela conquistou ele. Então, ela o conquistou e ele deu de presente essas terras aqui de Teresópolis. Então, constantemente, eles vinham para cá passar meses de descanso, meses de férias. Então, toda a cidade de Teresópolis ela foi colonizada por escravos que tomavam conta da terra. E na entrada da cidade tem uma estátua de homenagem a ela. Então nós temos aqui essa história de escravidão, mas é claro que onde operou o pecado e onde abundou o pecado, abundou a graça. Então quando se fala de escravidão pela ótica do inferno, pela nossa ótica é uma terra que produz libertação. Por isso eu entendo que Deus vai levantar, e já tem levantado, uma geração de profetas, apóstolos e libertadores aqui nessa cidade e muitos outros do Brasil e do mundo que têm passado por aqui. Mas, apóstolo, eu creio. Vamos começar aqui com o básico, porque tem muita gente que precisa do básico, né? Nós temos trabalhado para levantar uma nova geração. A nova geração tem que ser construída do zero. Então, apóstolo Gelson, o que significa ativação profética? Ativação profética é quando as faculdades do espírito humano, recriado em Cristo Jesus, são catalisadas, são ativadas no sobrenatural. Todo ser humano tem um espírito, Aishlen, Nefesh, conforme as traduções e as brigas teológicas das mais diversas sociedades bíblicas e traduções ao redor do mundo. Tem teólogo que traduz Aishlen por espírito com E minúsculo, tem um teólogo que traduz Nefesh por espírito com E minúsculo, e
tem teólogo que só usa uma expressão ou outra, uma conversa longa que não vem ao caso. Ah, você pode botar aqui no banco de trás? No chão? Obrigado. Desculpa. A grande verdade é que a ativação profética acontece quando o Espírito Santo de Deus desperta o espírito humano do adorador, do intercessor, do homem de Deus, da mulher de Deus. Ah, mas eu aceitei Jesus e nasci de novo e fui selado pelo Espírito Santo. Que bom, que joia. O conceito de cortaço, você recebeu o Espírito Santo de Deus e você está cheio. O fato de você estar cheio até determinado volume desse recipiente não quer dizer que você esteja pleroma, cheio ao ponto de transbordar o cálice, transbordar essa medida de comunhão. Aí as pessoas costumam confundir o batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo, o batismo de evidência, de falar em línguas com ativação profética. Ah, é a mesma coisa, nós chamamos de batismo do Espírito Santo. Não, não é a mesma coisa. Está cheio de crente que ora em línguas com as faculdades do seu espírito humano embotadas, atrofiadas, por falta de treinamento. O autor do livro de Hebreus, que na minha opinião é Paulo, alguns vão defender que é Apolo, eu particularmente creio que é Paulo, o autor do livro de Hebreus, tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 5, ele fala sobre homens e mulheres maduros, aptos, treinados pela repetição. Umas traduções dizem, pelo exercício, para discernirem o bem e o mal. Essas faculdades do espírito humano, elas são universais. Mas quando o camarada aceita Jesus e o seu espírito com E minúsculo é recriado a partir de uma experiência de novo nascimento, uma experiência de fé e na revelação do Jesus ressurreto, essas faculdades precisam ser treinadas. A grande superstição que as pessoas acham é que todo mundo vai ser profeta de ofício profético. Isso é um mito. Alguns serão profetas de ofício profético. No entanto, todos vamos nos mover e nos manifestar no feijão com arroz da unção profética, porque essa unção profética ela é universal a todo crente no Novo Testamento. O raciocínio não é difícil da pessoa entender, porque ela pode ser um crente passivo, religioso, frequentador de igreja. Talvez ela nem nascida de novo não seja, talvez ela descubra-se como um prosélito que se convenceu do evangelicalismo, trocou de denominação, deixou de ser católico, deixou de ser espírita, deixou de ser umbandista, agora frequenta um templo evangélico porque ele tem ar-condicionado e é fácil de estacionar o carro. Mas quantos anos ela vai frequentar essa nova didática religiosa até ela ter a revelação de Jesus, o Cristo ressurreto? Uma coisa é nascer de novo, é ter uma experiência emocional, entregar a vida a Jesus, e o evangelho da graça, e o evangelho da salvação descortinou-se a este homem. Quem é o instrumento de Deus para ativar o dom da salvação? Esse cara se chama evangelista. Quando os evangelistas pregam, explicam o plano da salvação e desafiam as pessoas, quem quer receber Jesus como o Senhor Salvador, vem aqui na frente. Ele está ativando essa consciência de que é um pecador, de que não consegue se auto-justificar pelas suas obras e que precisa receber e reconhecer em Jesus o seu substituto na cruz do Calvário. Esse é o evangelismo bíblico, né? Não esse evangelismo de entretenimento, esse evangelismo de oba-oba que traz crescimento numérico, mas necessariamente não traz nascidos da água e nascidos do Espírito. Só gera prosélitos. Deixa eu só dar uma breve interrupção aqui para pegar uma deixa aqui que foi falada por um apóstolo nessa nossa série. Sequência, hein? Vale a pena enfatizar que o evangelista, ele também é um dom de poder, ele também é um dom sobrenatural. De cura, de milagre, de sinais. Porque foi depreciada essa ideia de que o profeta ele se move no poder, o apóstolo, e o evangelista é aquele cara que fala de Jesus, né? O missionário que fala de Jesus. Mas, a começar nas histórias dos grandes evangelistas da África, por exemplo, que precisavam ser dotados de poder,
A Bíblia também vai falar, a nossa pregação, ela não consiste de palavra de sabedoria, mas a palavra Persuasiva humana. de poder. Né? A gente vê, Demonstração de espírito. é, Demonstração de poder. a gente vê o Filipe sendo transladado, Paulo recebendo revelações, passe para a Macedônia. Atos capítulo 8, Filipe transladado do batismo do eunuco para a cidade de Azoto. É importante falar isso porque a ativação profética, então, ela não é apenas, como disse o apóstolo Gelson aqui, não é apenas para o profeta. A ativação profética é um ministério para a igreja, é um ministério para os 5 ministérios. E todos os 5 ministérios precisam de um despertar do poder e da graça de Deus. Excelente colocação, apóstolo Ricardo. Ativação profética para todo aquele que nasceu de novo e teve o espírito recriado em Cristo Jesus. Por quê? Porque no Novo Testamento todos somos profetas, não de ofício profético. Alguns serão separados para o ministério de ofício profético, como Jeremias, como Isaías, como João Batista, como as 3 profetisas, filhas que presidiam a congregação no Novo Testamento, como Ágapo, como, por exemplo, o irmão Ananias, que no ofício profético recebeu o comissionamento de ir a uma rua chamada Direita, na cidade de Jerusalém, encontrar-se com Saulo, que ainda estava cego e dificuldade de enxergar, a bunda machucada pela queda do cavalo no caminho a Damasco. Então, assim, Jesus ele deixa bem claro se o tempo dos profetas acabou, como alguns irmãos equivocadamente ensinam, ou se o tempo dos profetas é hoje. Jesus ele diz assim, ó, de todos os homens nascidos de mulher, não houve nenhum maior do que João Batista, o primo dele. Mas no reino de Deus, todos os nascidos de novo são maiores do que João Batista. No reino de Deus, João Batista é o menor dos profetas. O menorzinho, o recém-convertido, que está agora frequentando a igreja no Novo Testamento, nessa manifestação do reino de Deus, é superior a todo o ofício profético, seja de Moisés, seja de Isaías, de Ageu, de Jeremias, de Ezequiel e tantos outros personagens do Antigo Testamento, incluindo João Batista. Jesus considera João Batista o maior dos profetas e no Novo Testamento, no reino de Deus, eu e você carregamos o reino de Deus dentro de nós, porque Jesus veio habitar aquilo que era uma possibilidade profética de proclamar um futuro que viria, já veio em Jesus. Todas as realidades da terra se convergem e se encontram, com todas as realidades do céu que se convergem e se encontram. Jesus é o vínculo da perfeição. Jesus é o elo que liga realidades do céu com necessidades da terra. Em Jesus, céus e terra se tornam a extensão e a continuidade de um glorioso download. Esse é o download mais longo da história da humanidade. Orem na terra, assim, ó, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Esse download dos céus que está vindo à terra começou lá, nas margens do João Batista, nas margens do Rio Jordão, gritando: arrependam-se, corintianos, pecadores. Ah, não, desculpa, raça de víboras, pecadores. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Começou lá, mas não terminou lá. 2000 anos de era cristã, 2000 anos de evangelismo, 2000 anos de tarefa de grande comissão, é o processo de Deus, através da instrumentalidade da igreja, de fazer o download dos valores do céu entre os homens da terra. Isso envolve mestre, isso envolve pastor, isso envolve evangelista, isso envolve apóstolos e profetas. Então, se Jesus diz que no reino de Deus o menor é maior do que o profeta mais famoso da antiga aliança, como é que eu posso dizer que o tempo dos profetas acabou? Não. O tempo dos profetas se universalizou. Todos somos profetas da nova aliança. Ah, mas em Marcos 16 tem uma lista de fenômenos que seguirão os que creem em Jesus, e lá não fala profecia. Lá fala curar enfermos, expulsar demônios, beber algo mortífero e não ter dor de barriga no dia seguinte, pregar, ensinar,
guardar o que foi ensinado por Jesus e se falar línguas que você não estudou no cursinho do CCAA. Ok, eu poderia ter naquela lista implícito também o dom de profecia, o profetizar. Não está relacionado em Coríntios 16 a palavra profetizar, mas está implícito nesse potencial universal de todo crente em Cristo Jesus, o Novo Testamento. Da onde eu tirei isso? Da minha cabeça? Não. Eu tirei isso da cabeça do apóstolo Paulo. Quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 30 e 31, Paulo afirma, porque todos podem profetizar, uns depois dos outros. Paulo não diz que todos serão ofícios de ministério profético. Paulo ele é inteligente o suficiente para escrever Efésios capítulo 4 e entender que há função apostólica, que há função de profeta, que há função de evangelista, que há função de pastor, há função de mestre, e as 5 funções se completam e devem funcionar e trabalhar harmonicamente, não nesta imaturidade responsável de competição, um querendo ser piramidalmente superior ao outro. Agora, Paulo não está falando de ofício, de ministério. Paulo está falando de unção que se manifesta no espírito do nascido de novo. Os dons manifestacionais de 1 Coríntios 12, o capítulo 13 ele vai dar ênfase ao amor, como dom supremo, e no capítulo 14 ele está estabelecendo um protocolo, e nesse protocolo ele diz, todos têm potencialmente ao alcance da fé a manifestação da profecia. Paulo não diz que você é obrigado a profetizar, senão é um verme, intercessor, peso-pena, que não serve para nada. Alguns religiosos, na sua excentricidade e arrogância, acabam fazendo essas aplicações exageradas, desequilibradas. Paulo está dizendo que há um potencial no Novo Testamento para todo aquele que crê. Crê em Jesus? Creio. Leu Marcos capítulo 16? Li. Recebeu a cura? Recebi. Recebeu a libertação? Recebi. Recebeu o falar em línguas? Recebi. Bebeu algo mortífero? Literalmente. E não teve dor de barriga no dia seguinte? Comi. Já fui na África muitas vezes, já me serviram comida envenenada. Estivemos agora, 2 anos atrás, na Guatemala. Feiticeiros envenenaram a água da nossa equipe. Bebemos e não morremos. Rimos da cara deles. Eles receberam a Jesus ainda como Senhor e Salvador. É literal mesmo. E aí, não tem na lista de Marcos 16 o profetizar, mas está na teologia de Paulo, no capítulo 14, versículo 30 e 31, quando ele diz que todos potencialmente devemos ativar pela fé a manifestação da unção profética. Porque a unção profética está no espírito de todo aquele que crê. Se você vai ter treinamento bíblico, maturidade para manifestar isso, para discernir isso, para exercitar isso, é onde entra a pedagogia e a dinâmica sistematizada de uma escola de profetas. Porque, na verdade, esse é o modelo de Moisés do deserto. Esse é o modelo de Elias. Esse é o modelo que Eliseu dá continuidade. Esse é o modelo de Samuel, restaurando e renovando a nação de Israel. Esse é o modelo de Jesus, no Novo Testamento, com 72 alunos, de uma escola profética superior à escola rabínica, de diversos rabinos mais famosos e mais conceituados do que Jesus. E esse é o modelo do Novo Testamento, do discipulado de Paulo, de Priscila, de Áquila, de Trófimo, de Epafrodito, que na verdade eles são apóstolos do Novo Testamento. Que ainda não tenha o título de apóstolo, a função que eles desenvolveram é uma função apostólica. Barnabé, aparece o título e a expressão concedida a ele, são apóstolos para o corpo de Cristo, totalmente diferente dos apóstolos do Cordeiro, cujos 12 nomes estão escritos nas 12 portas de Jerusalém. Que metralhadora, gente. Olha só. Vocês, quem não conhecia, eu duvido que alguém não conhecia, mas se por acaso alguém não conhecia o apóstolo Gelson, eu preciso que vocês procurem o YouTube dele, porque tem muito material importante, relevante, eu acompanho, eu tenho assistido, e esse assunto é um assunto que não se esgota, viu? Gente, apóstolo Gelson, qual é a relevância, qual é a importância de um crente ativado profético nesses dias de pandemia que nós estamos vivendo? Por que eu pergunto isso? Porque a igreja, nesse momento, ela está
fora do seu sistema tradicional. As igrejas estão fechadas e muito crente está dentro de casa achando que está de férias espiritualmente. Né? Sim, sim. Então, A relevância de ter essa experiência num contexto de fins dos dias, manifestação pública do anticristo, perseguição dos cristãos, é basicamente que ele vai passar por toda a tribulação com intervenções e manifestações de livramento sobrenatural. Sejam milagres criativos, sejam provisões, mas as pessoas que são ativadas no profético, elas vão ver, seja anjo, seja demônio, seja circunstâncias, vão discernir, elas vão ouvir, elas vão interpretar sonhos com maior maturidade, a própria quantidade de sonhos proféticos que elas recebem ou recebiam antes da escola de ativação profética, passa a receber e a ter sonhos com inspiração profética, com interpretação muito maior depois de um treinamento, porque qual é a parte da Bíblia que não funciona na minha e na sua vida? É a parte que nós não estudamos, é a parte que nós não conhecemos, é a parte que o medo nos bloqueou e nos impediu de receber a revelação deste versículo bíblico. Ah, eu sou tão fiel a Deus, eu amo a Deus, eu faço a obra, eu evangelizo, mas eu rejeito a prosperidade e a provisão financeira bíblica, porque me disseram que isso é do diabo. Beleza. Deus e a Bíblia de Deus vai funcionar em vários setores da tua vida, mas haverá um rio que vai estar entupido. Haverá um fluxo de um resultado que não vai acontecer. Não, não, não. Eu só falo de prosperidade. Eu só prego prosperidade. Eu só prego vitória financeira. Mas na hora de orar por um câncer, ele é um covarde. Ele é tímido. Ele é um medroso. Na hora de expulsar um demônio, ele foge e vem com um copo de água e açúcar chamando o demônio de ataque epilético. Existe ataque epilético também. Tem que discernir quando é doença da mente, quando é problema hormonal e quando é visitação demoníaca. Não, não, não. Aquele pastor ali é uma bênção para pregar sobre casamento. E as outras áreas, e os outros setores do fluxo da glória de Deus na vida de um homem ou de uma mulher de Deus no Novo Testamento. Às vezes está bloqueado, não porque Deus não quer, é porque ele rejeitou a instrução. Ele rejeitou a revelação bíblica. Rejeitou porque a denominação dele diz que isso não é para os dias de hoje, que isso é modismo, que isso é heresia. A igreja dele não cresce numericamente, porque quando veio um mover, impartindo, ativando, transferindo uma unção correspondente a isso, ele ficou preso aos dogmas, às tradições, e agora ele estava colhendo as consequências da opção que ele fez. Não é o castigo de Deus, é a opção de imaturidade que ele fez. Simples assim. Então, alguém ativado profeticamente vai ter experiências de sair do corpo em oração, em adoração e se deslocar por lugares, ambientes, regiões espirituais. Vai ser levado no futuro, vai ser levado no passado. Existem episódios bíblicos que você lê e você imagina como aconteceu. Quando você é ativado profeticamente, você começa a jejuar, orar e ler o mesmo texto bíblico. E o teu espírito é levado ao episódio. Você já não faz mais uma imaginação de Abraão levantando o cutelo para matar Isaac. Não. Jesus te leva lá e você assiste o episódio em espírito, porque você se deslocou no tempo, tanto para o futuro quanto no passado. E isso, quando é imaginação, quando é alma, quando é hormônio, quando é uma pimenta malagueta que você exagerou na feijoada de domingo, e quando é a unção profética de Deus. Tem que ser discernido, treinado e fundamentado numa escola de profetas. Meu Deus. Gente, é muita revelação, hein? Eu vou falar que eu pensei que eu entendia de ativação profética e tem um monte de coisa que está me impactando aqui no que o apóstolo está dizendo. Agora, apóstolo, o tempo passa muito rápido, então vamos falar aqui um pouquinho sobre impartição, sobre ativação através de imposição de mãos ou de algum outro tipo de ferramenta. Como é que isso funciona no seu ponto de vista? A história da igreja é uma história de transferência de unção, é uma história de impartição de espírito. Se não existe transferência de unção e impartição de espírito, não existe sucessão papal do trono de Pedro, do apostolado de Pedro, padres e pastores que estão ligados ao quadrilátero de Lambert, reconhecendo a sua ordenação, sua sagração. Então, às vezes, quem nos critica porque é endemoniado mesmo. É um clérigo pedófilo, corrupto, entendeu?
predisposto a achar chifre em cabeça de cavalo, mas a própria instituição, a própria denominação que ele faz parte, reconhece com uma outra terminologia, com uma outra linguagem eclesiástica, o que nós chamamos de ativação, impartição, transferência de unção. Simples assim. A expressão transferência de unção é uma expressão latina dos hispanos e dos brasileiros, mas a palavra lá no manuscrito, principalmente nas traduções anglo-saxônicas, é impartir. Impartir é pegar o que eu tenho no meu espírito e colocar dentro do teu espírito. E quando Jesus faz a instituição da ceia, ele está criando um ato profético, ele está criando uma liturgia, ele está instituindo um método de impartir o espírito que está sobre o Messias, Jesus de Nazaré, sobre os apóstolos. E ele diz, façam isso todas as vezes que vocês se reunirem. Como é que eu posso impartir? Fazendo sexo. Faz sexo com uma prostituta para ver se você não recebe impartição de demônio. Faz sexo aí com uma prostituta para ver se você não recebe transferência de demônios. O marido é santificado pela esposa inteligente que fica calada, cheia de oração. Por quê? Porque no coito, na intimidade, no sexo, a unção que está na vida dela é maior do que os demônios que estão na vida dele. Quanto a neurose no meio pentecostal. Ai, pastor, não quero fazer sexo com meu marido porque ele chega com cheiro de pinga, eu vou pegar o demônio dele. Você não acredita que Jesus disse a verdade quando ensinou para você que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aí você fica refém de superstições, frases de efeito, simpatia, gospel, e não opera na impartição de espírito. Veja que isso não é informação para um clero, para um teólogo, para um profeta de ofício profético. Não. Escola de ativação profética são aplicações práticas e relevantes para a irmã que está com problema no casamento e não sabe se faz sexo com o marido ou não. Ela participa de uma ativação dessa, ela recebe uma impartição de Bíblia e de operação da glória de Deus correlacionada a essa Bíblia, ela agora vai saber, no silêncio, conquistar e transferir a unção de Deus na vida dela para o marido. Ou vice-versa, do marido para a esposa. A outra forma mais comum de fazer impartição de espírito é a comida. Por isso que Jesus não estabelece uma relação sexual para transferir espírito com os seus apóstolos. Jesus estabelece um jantar, uma refeição. Porque quando você come na mesa, o pai abençoa os filhos, a mãe abençoa os filhos. Quando come na mesa e a mãe não honra o pai, também contamina os filhos com essa mesma semente de desonra. Quando o filho come, e mesmo que não fale nada, contamina aquele alimento manipulado pela imposição de mãos, sem a impartição de honra para com a mãe, para com o pai, a família começa a se fragmentar, começa a se enfraquecer. Daqui a pouco todo mundo manda e ninguém se submete a nada. A forma mais comum, no final desse raciocínio de impartição, é a doutrina da imposição de mãos. É unção com óleo na fronte. É assumir responsabilidade sobre quem você abençoa e impõe as mãos sobre ele. Essa é a fase final, o processo final dessa doutrina. Mas você tem que entender que a transferência de espírito começa com o sexo. Uma relação abençoada. Marido ungido, mulher ungida, anjos de Deus vão se manifestar e vão abençoar vocês antes, quem sabe, durante ou depois dessa intimidade do casal. Ali começa um só coração, uma só mente, uma só alma, uma só linguagem, uma só visão dentro da unidade familiar. A comida junto, o partir do pão, a ceia, no seu sentido original, o beber do suco de uva ou do vinho, conforme a sua teologia, também traz essa maturidade. Agora, a doutrina da imposição de mãos, lá no altar, na frente da igreja, é bíblica. Os apóstolos praticavam, a igreja praticou, e se a sua denominação perdeu, está na hora de criar vergonha na cara e restaurar. Restaura rápido, Jesus está voltando. Não está com muita paciência para teólogo enchedor de linguiça, não. Agora, olha que coisa interessante. 90% das chaves de impartição existem para funcionar dentro do ambiente familiar, dentro de casa. Você falou aí, olha, o sexo, a alimentação... O da família é superior ao da igreja. Exato, porque é a primeira igreja, e eu entendo que nós estamos voltando ao Éden, essa restauração. Voltando ao culto no lar, ao culto na casa. Eu sempre digo que nós não vamos voltar ao modelo primitivo de Jerusalém, nós vamos voltar ao modelo primitivo de Antioquia. Ninguém vai parar de comer camarão, lagosta ou carne de porco. Ninguém vai sair circuncidando ninguém. Pode ficar tranquilo, irmão. Mas que a igreja está voltando para Jerusalém, está.
no nosso caso gentílico, vai voltar para o modelo de avivamento de Antioquia, que, na minha opinião, foi superior ao avivamento de Pentecostes em Atos capítulo 2. Fantástico. Gente, eu falo muito sobre isso, essa questão do sexo, eu falo no nosso curso online de Batalha Espiritual no Casamento. Essa questão da comida, nós temos um curso online completo só de batalha espiritual na alimentação, são mais de 15 vídeos. E isso que o apóstolo está falando só é confirmação. E para mim é até um refrigério, porque eu nunca tinha visto ninguém falar sobre isso. Eu pensei que eu estava ficando maluco quando Deus me deu algumas dessas Tem revelações. muitos textos que o Instagram, pelo tempo ser limitado a 1 hora, não vai nos permitir citar. Por isso que eu estou até raciocinando rápido aqui. Mas Paulo fala a Timóteo: quero que reaviva o dom que há em ti, que recebesse pela imposição das minhas mãos e do presbitério profético. O versículo clássico, né? Eliseu pedindo para Elias: quero receber a porção dobrada da unção que está sobre o teu ministério, sobre a tua vida. Mas antes de Eliseu pedir isso para Elias, Josué já havia operado na unção que estava sobre o ministério de Moisés. Moisés foi glorioso, foi vertical, só que ele viu a terra de longe e não pisou nela. Josué atravessou o Jordão, conquistou, e a profecia que não se cumpriu no ministério de Moisés se cumpriu literalmente no ministério de Josué. A relação de Eliseu com os alunos da escola de profetas, tanto a de Ramá, junto ao poço de água que está em Naiote, seco, no caso da liderança de Samuel, quando Samuel reaviva, é um instrumento de Deus de reforma e reavivamento da sociedade, da psique de Israel. Samuel preside no alto da montanha em Naiote, poço d'água em seco, uma escola de profetas. E ele imparte essa unção sobre uma multidão de profetas que vão dar continuidade a isso. Jesus, na sua escola rabínica, de rabínica não tinha nada. Jesus, ele era uma escola de profetas. Num tempo de seminário teológico, sem vida, sem unção, sem poder, sem milagre, Jesus restaura no Novo Testamento a escola profética de Samuel perdida. Quando Pedro fala em Atos dos Apóstolos, ele não diz que os tempos de refrigério e os tempos de restauração de todas as coisas, os profetas desde Moisés, os profetas desde Abel. Não. Pedro diz que todos os profetas, desde Samuel, desde a escola de profeta que Samuel organizou, inaugurou, estabeleceu em Ramá, desde Samuel até hoje. Há uma diferença das profecias de Samuel até o dia que Pedro está dizendo essa frase, em Atos dos Apóstolos, das profecias de Enoque, por exemplo, das profecias de Moisés, das profecias anteriores, a escola de profetas organizada e sistematizada por Samuel. Que o tempo não vai me permitir falar isso hoje, mas através do canal, do YouTube, do relacionamento conosco, podemos ir nas igrejas e ministrar um seminário, um treinamento, 4, 5 dias intensivos sobre isso. Mas no Novo Testamento, Jesus está na escola dele, com 72 alunos, indo de 2 em 2, de casa em casa, fazendo o quê? Curando enfermo. Ah, tá, eles receberam a unção de curar enfermo do pé da goiaba. Não, eles receberam uma transferência, uma impartição do ministério de Jesus. Assim como Números, capítulo 11, fala que Moisés reuniu 70 para julgar junto com eles, e do Espírito que está sobre ti, Moisés, retirarei um fragmento e colocarei sobre eles. O mesmo aconteceu em Lucas capítulo 10, coincidentemente, os 70 do Novo Testamento, que faziam parte da escola de ativação profética que Jesus presidia em Jerusalém, no Novo Testamento. Gente, olha só, nós temos agora 17 minutos, e eu ainda tenho um assunto aqui que eu quero aprofundar com o apóstolo, mas eu quero deixar aqui algumas dicas para vocês. A primeira: honrem quem colocou a mão sobre a sua cabeça, honrem quem transfere unção sobre a sua vida, sempre. Por quê? Porque senão você quebra um canal. Às vezes você recebe uma plenitude de unção e você falou: já recebi o que eu queria, e para de honrar. E assim você fecha um portal no mundo espiritual sobre a tua vida. Tá? Bom, vamos lá, gente. Um anúncio. Todo mundo que está assistindo essa live, como eu tenho feito todos os dias aqui nessa série de lives proféticas, com vários apóstolos, já passou por aqui apóstolo Raquel, já passaram vários outros. Amanhã também. E eu estou dando um presente. Como é que você vai ganhar esse presente? Eu vou dar para você um livro, O Espírito por Trás da Arte. Como é que você vai ganhar? Você precisa tirar um
dessa tela aqui, mandar pelo meu WhatsApp. Simples. Tirar um print da tela, mandar no meu WhatsApp. Se você acha que o WhatsApp está na descrição aqui em cima. Tem ali um link do meu site. Quando você vai ver a descrição, que é ministérioricardo.com.br. Tem que ser o print pelo WhatsApp. Não adianta me chamar no Instagram, porque eu não consigo me comunicar pelo Instagram. É muito ruim de falar. Então, se quer o presente, me chama. Outra coisa, é imprescindível que vocês sigam o Apóstolo Gelson no canal dele, porque é muito ouro, muita riqueza. E lá nós estaremos falando em breve de conferência dos trabalhos, porque a igreja vai voltar a funcionar. Os apóstolos aqui, Deus vai viajar por esse mundo com unção renovada. Tá ok, gente? Fiquem atentos a isso. Não percam essas oportunidades. E quem não me segue, claro, quem não me segue no mesmo canal, porque amanhã nós temos outra live com o apóstolo Gilson Carrilho, Ministério Profético. Bom, apóstolo, estamos quase acabando, eu sei que o seu tempo. Mas me diga uma coisa. Eu entendo que é possível transferir unção através de. Eu entendo isso, porque eu aprendo que da mesma maneira que Jesus impartiu na ceia, da mesma maneira que Jesus estava subindo, ele impartiu os mistérios. Eu entendo que a palavra traz para nós uma questão. Então, Deus criou esse mecanismo. Muitas vezes, quando nós temos um livro, e esse livro é escrito debaixo de uma atmosfera profética, alguém está lendo, ela também está recebendo uma ativação, que seja uma ativação diferenciada. Então, através de espíritos é possível transferir uma unção, ativar um espírito. A Bíblia é o modelo principal, mas através de outros espíritos. E dentro desse contexto, eu te pergunto, é possível transferir ou despertar alguém profético através de uma peça, por exemplo, um vídeo, um áudio, live? Qual é a sua resposta? Eu tenho recebido milhares de testemunhos de pessoas que têm orado nos nossos vídeos de altares de 7 horas de oração e manifestações como dente de ouro, pó dourado, cheiro de mirra, cheiro de nardo, azeite começa a brotar da palma da mão. Pessoas, às vezes, abrem os olhos espirituais, porque, entenda, o discípulo de Eliseu, ele tinha um espírito que acreditava em Adonai como o único e vivo Deus, ok? Mesmo no Antigo Testamento, mesmo na potencialidade limitada do Antigo Testamento. Mas houve um momento na vida dele que ele precisou que Eliseu orasse, para que os olhos espirituais, não os olhos físicos, os olhos espirituais se abrissem e ele visse as carruagens de fogo e os anjos ministradores de Deus que estavam ao redor da cidade sitiada pelos sírios. Judá ia ser invadida, os sírios eram mais belicamente poderosos, mas os olhos do discernimento espiritual estavam fechados. Alguém teve que orar para que esses olhos se abrissem. Assim como as pessoas me perguntam, ao ler Números capítulo 11, por que Deus não transferiu a unção direto para os 70 juízes? Porque Deus disse, vou pegar da unção que está sobre você, Moisés, e vou transferir sobre eles. Por que Jesus, no Novo Testamento, não transferiu a unção direto para os 70? Deus não transferiu direto para os 70 alunos da escola rabínica, da escola de profetas que Jesus tinha? Por que no Novo Testamento Deus vai pegar do manto messiânico que está sobre Jesus e repartir sobre os 70 e debaixo desta impartição, ativação profética, transferência de unção, através desse labassupianderra, para ficar bem esclarecido, todos os grupos teológicos conseguirem entender o arrepio na coluna. Por que agora, debaixo desse comissionamento, desse manto, eles vão curar enfermos, expulsar demônios e vão voltar faceiros, folclóricos, alegres, ao ponto de Jesus ter que frear a euforia da alma deles, dizendo, que bom que os demônios obedeceram vocês em meu nome, mas cai na real. Alegre-se, regozijem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Demônio obedecer vocês faz parte do processo. Mas não fica bobo, não fica arrogante, não perde o centro. O centro não é demônio
e showzinho de exorcismo. O centro é Jesus e o teu nome escrito no livro da vida. Porque eles estavam agora debaixo de uma transferência, de uma impartição, de um comissionamento específico, que há meia hora atrás, 5 horas atrás, 12 horas atrás, eles não tinham. Agora, então, eu vou... Aqui faltam 9 minutinhos. Vou te dar um testemunho, me permita. Eu era luterano, treinado e doutrinado a não crer nos dons espirituais, e alguém me deu de presente um livro de capa vermelha escrito Curar enfermos e expulsar demônios. Eu comecei a ler o livro. E mesmo sem eu ter consciência, sem eu ter entendimento, sem ter sido sistematizado na minha mente a teologia de transferência de unção, de impartição de espírito que hoje eu ensino em mais de 34 países ao redor do mundo, eu recebi uma transferência de unção lendo aquele livro. Porque eu era um líderzinho de oração ruim, luteraninho sem vergonha. E ali, depois da leitura daquele livro, a oração ruim era a mesma, mas os demônios que estavam ali se manifestavam. Uma semana atrás, eu orava e não manifestava. As curas começaram a acontecer, os fenômenos começaram a brotar. De alguma forma, eu era ignorante sobre o que a Bíblia ensina em relação à obra expiatória de Cristo Jesus na cruz do Calvário em relação à cura. A leitura do livro fez funcionar no meu espírito uma área que estava enferrujada, atrofiada, embotada, entulhada, estava adormecida. Por isso que nós usamos a expressão ativação profética, ativação financeira, ativação de milagres criativos, ativação de cura interior e de libertação, ativação de descobrir sua identidade e o seu destino no reino de Deus, e tantas outras áreas e matérias e subaplicações de uma escola de maturidade no uso dos dons proféticos. Eu vou pedir para o apóstolo Gelson Becker liberar uma palavra de ativação sobre vocês, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: existe um princípio chamado princípio da compatibilidade. O que significa? Não existe esse negócio de você falar, apóstolo, faça que a tua unção funcione em mim. A unção dele funciona nele. A unção que Deus tem para você vai funcionar em você. Então, no momento em que uma palavra, um decreto de ativação é liberado da parte de um apóstolo, de um profeta para você, o que vai entrar em você é aquilo que cabe na sua capacidade espiritual nesse momento, na sua maturidade espiritual nesse momento, e um pouquinho mais para te despertar um novo tempo, né? Para te puxar para cima. Então não é para ninguém sair daqui da live dizendo assim, agora eu sou o Gelson Becker 2.0, eu sou o Ricardo Ribeiro 2.0. Não, você continua sendo você, mas você vai receber um código novo, um despertar novo, compatível com o chamado que Deus tem para você, com a unção que Ele tem, com o ministério, com a geografia que você vive e etc. Então, apóstolo, eu ainda vou usar 2 para as considerações finais, mas se for... Vamos fazer esse fechamento de maturidade, porque o tema é intenso, o tema é polêmico, temos que dar um fechamento de maturidade. Numa escola de profetas, você não sai profeta. Numa escola de profeta, você sai cheio de intimidade e comunhão com o Espírito Santo de Deus, consciente do comissionamento universal, da unção, da essência, do aspecto profético de todo crente nascido de novo em Cristo Jesus. Se você vai se tornar um profeta de ofício, isso está ligado à identidade e destino. Deus lá no céu escreveu o teu nome e a tua vocação na folha do pé da goiaba. E quando você era uma substância sem forma, sendo bordado, entretido no ventre da tua mãe, ele separou alguns para apóstolos, alguns para pastor, outros para evangelistas, outros para mestres, até alguns para profetas do Novo Testamento. Descobrir isso é um processo de amadurecimento, de intimidade e de comunhão. Inevitavelmente o corpo de Cristo vai reconhecer e outras pessoas mais maduras do que você vão te legitimar. É esse o processo que acontece com o pastor, é o mesmo processo que acontece com o evangelista, é o mesmo processo que acontece com o apóstolo, com o profeta. Quem se auto-intitula normalmente se desgasta, se queima. Quando o apóstolo Bill Hymon me comissionou ao apostólico, em 2007, eu fiquei quietinho. Fui assumir isso publicamente só em 2009, porque eu já não aguentava mais os profetas me dar cajadada, puxão de orelha. Aí eu disse, tá bom, tá, eu vou assumir publicamente isso, porque está ligado com a minha função, com a minha identidade, com o meu destino. Eu já fazia isso, eu já frutificava nisso. Eu só resistia à identidade no corpo de Cristo. Mas isso é um processo de amadurecimento natural. Quando Jesus diz,
faça as obras que eu faço e opere as obras maiores, é que a partir de uma impartição de unção messiânica que está sobre Jesus, Jesus quer que Pedro vá mais longe do que ele. Jesus quer que João vá mais longe do que ele. Jesus quer que Tiago vá mais longe do que ele. E eles foram, e eles pregaram em lugares que Jesus nunca pisou. Então, quando assim o apóstolo Ricardo ou o Becker liberam uma unção sobre a tua vida, não é para você ser um clone, não é para você ser um tijolo, é para você ser uma pedra viva. Pedra viva é totalmente diferente de um tijolo vivo. Podemos falar 2 horas sobre isso agora. Você não é um clone de uma linha de montagem. Não, você tem a obrigação de fazer as obras que eu faço e fazer obras maiores. O pai espiritual, o pai apostólico não neurótico, ele se alegra quando o pregador que ele treinou prega melhor do que ele. O neurótico da escola pentecostal opressora diz assim: se você cantar melhor do que eu te ponho para cantar lá na congregação, da cova da onça. Se você pregar melhor do que eu tiro você do congresso porque vai tirar o brilho da minha ministração. Isso é vaidade, isso é imaturidade, isso é relacionamento neurótico que feriu muitas pessoas que estão, abre aspas, desviadas, fecha aspas, da comunhão na igreja. Porque de Jesus elas nunca se desviaram, só encheram a paciência com o sistema religioso. Mas o tempo não nos permite desenvolver todas essas implicações e aplicações. Mas agora, quando você ora liberando uma unção, eu estou orando e ativando o manto que vai ajudar você a descobrir-se em Deus. Se você é pastor, se você é evangelista, se você é diácono, se você é obreiro, se a tua vocação é louvor, adoração, música, se a tua vocação é serviço social, é pobre, é drogado, é mendigo, é orfanato, tudo isso são desdobramentos do manto de Cristo. O que não quer dizer que você tem que ser um clone de alguém. Exatamente o contrário. Você tem a obrigação de ser melhor do que eu. Ser melhor do que o pastor Ricardo. Tu vai assistir meus vídeos, você vai ver que eu sou meio impaciente. Você tem condições de operar nos milagres que eu opero e ser mais maduro, mais equilibrado, mais longânimo e mais paciente do que eu. Você vai amar os corintianos, onde eu tenho dificuldade. Libera um decreto para esse povo aí, então. Fecha os olhos, abre o coração. Pai, nós unimos o nosso espírito ao espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos e manifestamos agora a glória de Deus nos filhos maduros, para pôr em liberdade todos os espíritos elementares que vibram numa frequência eletromagnética de dor, de ódio, de raiva, de opressão, de demônio, de enfermidade, de bancarrota, de fracasso, de confusão mental. Ah, Senhor, Shalom. A paz que está dentro de nós impartimos essa paz para dentro deles. Assim como tu treinou os 70 do Novo Testamento, da escola que Jesus presidia, para ir de casa em casa e colocar shalom, tirar a paz do espírito deles e colocar um fragmento de paz no espírito de quem os recebesse, para comer, para orar, para ensinar a Bíblia, ou a Torá, naquele momento da história. Nós colocamos agora uma impartição de shalom, provisão, abundância, cura, saúde, plenitude familiar, plenitude dos relacionamentos, para a glória do teu nome. Amém. Amém, Jesus. Ô, glória. Receberam aí, gente? Que metralhador, hein? Olha, quem não te conhecia já se apaixonou. Ajude a compartilhar o vídeo, dá sorte e tira mal olhado. Ó, eu vou fazer o seguinte, prestem atenção. Vai terminar daqui a 2 minutos. Eu vou entrar novamente sozinho para poder fazer algumas considerações com os meus discípulos aqui. Desenvolve os teus comentários em cima do vídeo. E vamos estar junto. Já botou aqui que faltam 2 minutos. Então, gente, lembrando, vou falar rápido. Sigam o apóstolo Gelson Becker no YouTube dele. Sigam ele também aqui no Instagram. E quem quiser receber o presente, que é o meu livro, A Cheirar, o Espírito por Trás da Árvore, tem que tirar um print e me chamar no WhatsApp. O meu WhatsApp está na descrição aqui em cima. O presente é só para quem assistiu o vídeo ao vivo, não é para quem assistiu no YouTube não, porque esse vídeo vai para o YouTube. Eu vou mandar o link para o apóstolo, se ele quiser, ele também vai colocar. Vamos compartilhar, claro. E aí, sextas-feiras estamos fazendo reuniões de oração. Se você estiver livre, vem entrar o Shabá, 2, 3 horas, oração em língua, louvor, adoração, com gente maluca feito nosso. Olha aí. E, gente, tem gente aqui que vai escrever para mim, eu vou entrar daqui a 2 minutos, vocês vão escrever aqui o seguinte: eu nasci de novo. Porque tem gente que, meu irmão, que a religiosidade está caindo por terra nesses dias e vai se levantar como salvo, como crente, como apostólico nessa nova fase do seu ministério. Assim como Nicodemos, depois de velho, teve que nascer de novo.
Às vezes nascer de novo não tem a ver com aceitar Jesus, não, meu irmão. Às vezes tem a ver com uma transformação na sua mente e no seu espírito. Então, apóstolo Gelson, salva de palmas aqui. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo tempo, pela comunhão. E vamos seguir juntos, manifestando a glória do Senhor. Vamos estar mais próximos nos eventos, nas realizações. E se puder, sexta-feira, esteja conosco nesse altar de oração, intercessão. Vai renovar e fortalecer o espírito de muitas pessoas. Tem acontecido fenômenos de milagres criativos, de pó de ouro, cheiro de mirra, unção de riso, coisas estrambólicas às vezes. Não sempre, não é uma doutrina, é uma possibilidade que tem se manifestado. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Eu vou falar para o pessoal assistir, eu vou assistir também no Shabat. Obrigado.